Vamos abrir as nossas Bíblias no livro que nós estamos estudando, Tiago. Tiago capítulo 1. Semana passada nós conversamos sobre o versículo 1 e nós vamos trilhar todo o livro de Tiago, versículo por versículo, e nós foi sugerido que trabalhássemos com o tema Procura ser cristão praticante. E eu gostaria de citar mais uma vez a citação do Sider, no seu livro Escândalo do Comportamento Evangélico no Brasil, onde ele diz que os cristãos afirmam com os lábios que Jesus é o Senhor, mas com seus atos demonstram lealdade ao dinheiro, ao sexo e aos seus interesses pessoais. Tiago capítulo 1, no verso 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Esse Tiago, desse texto, ele é o mesmo Tiago, irmão de Jesus, que é irmão de Judas, que foi escrito o texto de Judas. Os dois são irmãos de Jesus. Não é o Tiago discípulo, os dois Tiagos discípulos de Cristo Jesus. Possivelmente Tiago se converte depois da morte e crucificação de Jesus e ressurreição. E Tiago se torna, um pouco depois, a coluna da igreja de Jerusalém. Possivelmente durante o Pentecoste ele continua em Jerusalém, e ele se torna a liderança a ponto de que no concílio de Jerusalém, em Atos, capítulo 15, ele se torna uma voz no concílio, durante aquele atrito que teve. E esse Tiago, ele se identifica, ele não tem crise com a sua identidade. Porque a identidade de Tiago demonstra a predisposição que ele tem para viver a vida cristã. E ele se identifica como servo de Deus. O irmão de Jesus se identifica como servo. Porque Tiago nos ensina que a mentalidade de servo é a mentalidade do discípulo de Cristo Jesus. O discípulo de Cristo Jesus, ele não é senhor, ele é servo. E aí nós contrastamos com alguns discursos, eu não chamo isso de mensagem, mas discurso em alguns púlpitos do Brasil, onde esses discursos muito mais potencializa a ganância das pessoas do que direciona quanto a uma vida de servo. Então, se nós não entendermos o que é o servo, nós não vamos entender o resto do livro de Tiago. E por isso que Tiago começa dizendo isso. E ele usa a expressão as 12 tribos dispersas, possivelmente devido à morte de Estevão, que morre apedrejado. Os crentes são dispersos em Atos capítulo 8, e quando há dispersão por causa da perseguição do Império Romano, eles constituem uma nova diáspora. Eles se espalham devido à perseguição. Vocês estão lembrados que quando o Evangelho chega a Antioquia, em Atos capítulo 11, a justificativa do Evangelho chegando a Antioquia, Fenícia e toda aquela região, o texto de Lucas, que Lucas escreve em Atos, ele diz: por causa da perseguição, os cristãos foram dispersos, e chega a Antioquia.
Então, nós vamos ler agora o capítulo 1, do verso 2. Eu vou ler até o 18, mas nós vamos fixar a nossa mente no 2, 3, 4 e 5, e se Deus permitir, nós continuamos um pouquinho mais. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe ter falta alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa quer receber alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se enquanto estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado concebido dá à luz... e o pecado concebido dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus irmãos, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que criou. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra. E nesse momento nós queremos rogar ao Senhor, ao Espírito Santo do Senhor, que use essas sagradas letras para direcionar o meu coração e o coração dos meus irmãos nessa noite. Então, nos faça ter a consciência que o poder está na tua palavra, e o poder está no Senhor, e só o Senhor é capaz de mudar o meu coração e o coração dos meus irmãos. Então, nos conceda a graça nessa noite de vermos o nosso coração sendo transformado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Tiago narra no verso 2 ao verso 5 algumas razões, alguns direcionamentos na minha e na sua vida. Por exemplo, Tiago já começa a carta lidando com algo muito difícil na nossa vida. E aqui ele diz, no capítulo 1, versículo 2, ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Porque ele sabia exatamente que o fato daqueles irmãos terem sido dispersos por causa do avanço do Evangelho, isso trouxe problemas para aqueles irmãos. E Tiago, de cara, com essa predisposição de servo, ele diz, olha, a provação é compatível com a vida cristã. Elas acontecem, elas estão aí. A nossa vida, ela terá aprovação. E Tiago, ele faz questão de diferenciar provação de tentação.
E ele vai nos ensinar que quando a aprovação não é bem digerida na nossa vida, ela vai desembocar em tentação. Então Tiago vai dizer, meus irmãos, e quando ele diz irmãos, ele está conversando com discípulos de Cristo Jesus. E o que ele está dizendo para discípulos de Cristo Jesus? Meus queridos, vocês terão provações. Vocês terão dificuldades na vida. Por quê? Por que vocês terão dificuldades na vida? Vocês terão dificuldades na vida porque vocês vivem num mundo caído. E o que é o mundo caído? O mundo onde o pecado entrou. E se o pecado entrou, entrou a separação, entrou a dor, entrou a dificuldade. E esse evangelho de que nós, discípulos de Cristo, vivemos numa redoma, isento de problemas, é mentira. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus disse, mas a mentalidade de servo muda, porque ele diz, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, tende uma predisposição mental, debaixo da graça do Senhor Jesus. E aqui Tiago fala dessa disposição, irmãos, tende motivo de grande alegria, parece loucura. Parece loucura, como que eu vou ter alegria no meio da aprovação? Eu quero é chutar tudo que tem pela frente. E isso é terrível, eu não quero passar por isso. Humanamente, eu devo admitir que se nós pudéssemos optar entre passar ou não provação, nós optaríamos por não passar. Mas é impressionante quando nós passamos por provações, como que a nossa fé aumenta, a nossa vida de oração aumenta, a nossa dedicação ao Senhor aumenta, e a nossa esperança pela vinda do Senhor aumenta, já reparou? Então, de alguma maneira, o Senhor está dizendo, vocês vivem num mundo caído. A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe desse mundo. Vocês vivem num mundo onde é gerenciado por Satanás. E nesse mundo que vocês estão, a minha oração, Jesus disse, não é que os tire desse mundo, mas que os livres, lembra do texto? Que os livres o quê? Do mal. É nesse mundo que nós vamos viver e ser sal do Senhor, luz do Senhor. E nesse processo para sermos semelhantes a Jesus Cristo, Tiago está dizendo, irmãos, vocês estão passando por lutas, vocês não precisam entregar os pontos, sabe por quê? Jesus passou por lutas, Jesus venceu as lutas, Jesus morreu e ressuscitou, e agora Ele está à destra de Deus, e agora Ele mandou o Consolador, e o Consolador vai nos dar a consciência de servo, e quando nós enfrentarmos a aprovação, nós podemos lá no íntimo do nosso coração e dizer, Senhor, obrigado, sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor vai me capacitar para passar por isso. Se o Senhor permitiu, o Senhor vai me capacitar, e se eu tenho o Senhor, eu não preciso viver triste, porque alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. Eu posso me alegrar no Senhor, mesmo diante das provações, porque a alegria não é um lugar, a alegria não é ter algo, a alegria é uma pessoa, a alegria é Jesus, e por isso Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos estando preso. Então a minha predisposição de mente, como servos, pode ser uma predisposição aonde eu posso dobrar o meu joelho, lidar com o problema, sem amargurar o coração e dizer, Senhor, se o Senhor permitiu, é porque o Senhor quer gerar algo na minha vida. Nós sofremos por algumas razões. Nós sofremos porque nós vivemos num mundo decaído pelo pecado. Nós sofremos porque muitas vezes Satanás nos ataca. Nós sofremos pelas nossas próprias inconsequências. E nós sofremos por causa de terceiros.
Mas em todas essas situações, Tiago está nos dizendo: irmãos, considerem motivo de grande alegria o passar por diversas. A expressão que ele usa aqui é a expressão diversas. E essa expressão diversas, essa palavra diversas, na língua que o texto foi escrito, significa coloridas. O que ele está dizendo é que nós vivemos diversas provações. A gente pode pegar o carro, a gente pode levantar de manhã, pegar o carro, e um terceiro que descuidou vem e bate no nosso carro. Não tem seguro, o seu não tem, o cara não tem como pagar, vai te enrolar. E aí você precisa tirar um dinheiro do orçamento para cobrir aquilo que vai descobrir. Começa a dar... Estão entendendo? Um belo dia, alguém vai, abre o exame, vê, está enfermo. Talvez por uma inconsequência do governo, a empresa tem que tomar uma decisão e você perde o emprego. O que Tiago está dizendo é que nós vamos ter diversas provações. Eu não vou abrir o texto, eu vou só fazer uma referência ao texto. Quando Pedro diz a multiforme graça de Deus, lembra disso? A palavra multiforme graça de Deus, quando Pedro cita, é a colorida graça de Deus. É engraçado que Tiago diz que nós vamos ter provações coloridas, diversas. E Tiago diz que a graça de Deus é também o quê? Multiforme, colorida. A mesma palavra sendo usada. A mesma palavra, exatamente. Então, Tiago está nos ensinando que a vida cristã não é uma redoma, mas a nossa predisposição para enfrentar as provações vai nos ajudar muito. E qual é a minha predisposição? A minha predisposição é a seguinte: não vou permitir que as provações roubem a minha alegria no Senhor. Amém, irmãos? Amém? Amém? Qual é a provação que você está vivendo? Porque lembre-se que se nós não lidarmos direito com as provações, que elas são razoáveis na vida cristã, acontecem, por exemplo, 2 de Timóteo 3,12, Paulo vai dizer assim: aqueles que querem viver piedosamente padecerão. Lembra disso? Por exemplo, alguns de nós teremos oportunidade de ganharmos dinheiro em alguns negócios, e nós não vamos ganhar dinheiro em alguns negócios, porque alguns negócios são incompatíveis com a fé cristã. Então talvez o padrão de vida da nossa família vai ser menor, e talvez nós não vamos ter o padrão de vida do ímpio que dá chapéu em todo mundo, porque aquele tipo de negócio não agrada ao Senhor. Por exemplo, talvez nós vamos ter alguns problemas na família ou nos nossos relacionamentos, porque nós nos posicionamos diante de situações que exigem posicionamento. E isso pode trazer problema para nós. Lembra o que Paulo vai dizer lá em Gálatas, quando ele fala sobre servo? Se eu quiser agradar a homens e ao Senhor, deixarei de ser servo de quem? Do Senhor. E talvez os nossos posicionamentos, muitas vezes, nos impedirão, por exemplo, de receber uma promoção no trabalho. Porque talvez, como discípulo de Cristo Jesus, você optou em não entrar em nenhum esquema. E por não entrar no esquema, outros entraram no esquema, e você se posicionando, você tomou uma atitude. E talvez aquele que entrou no esquema teve um aumento de salário, e você continua do mesmo jeito. Tiago está dizendo: irmãos, tem de motivo de grande alegria. E por que ele diz isso?
Porque ele vai nos ensinar no verso 3, no verso 2 ele nos ensinou que as provações elas são compatíveis com a vida cristã. Nós a teremos mesmo, mais cedo ou mais tarde. E eu gostaria até de dar uma palavra de alerta a alguns irmãos. Se a tua vida há muito tempo está tudo bem, você não tem problema nenhum, desconfie se você é cristão. Eu vou repetir de novo, porque isso aqui não dá ibope, né? Se a gente fizesse um culto do toma posse, de não sei o quê, papapá, aquela coisa toda, né? Eu vou repetir. Se na tua vida tu não tem nenhuma aprovação, e tá lá, né? Vamos lá, como diz o profeta Zeca Pagodinho, vamos lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí está andando, não acontece absolutamente nada, não tem nenhuma prova, desconfie. 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 Na minha Bíblia, o meu Jesus teve prova noite e dia. E algumas vezes eu tenho dobrado ao joelho e dito para o Senhor assim, Senhor, dá pelo menos uma semana de folga. Pelo menos uma semaninha de folga. Então ele está dizendo, irmãos, considerem motivo de grande alegria, vocês terão problemas. Sabe por que vocês terão problema? Porque vocês vivem num mundo caído, com princípios do reino de Deus. Esses princípios são incompatíveis. É por isso que o Sider vai dizer que os cristãos professam o Senhor com os lábios, mas as suas atitudes mostram lealdade aos seus próprios instintos, à vida sexual e à ganância. Elas são variadas, mas Tiago nos ensina também que as provações elas são passageiras, amém? Amém, irmãos? Amém? Vai passar. Glória a Deus, amém? Vai passar, não vai ser a vida inteira isso, vai passar. Isso vai passar. Vai passar. E você sabe a única maneira que nós aprendemos? Desculpa o que eu vou dizer. Sofrendo. Nós não conseguimos aprender na beira da praia tomando um refresco. Na beira da praia, já pensou? Ali, Martins de Sal, um monte de garrafa PET, você sentado ali. Eu nunca vi alguém na beira da praia postando na internet, o Senhor tem me ensinado em dias difíceis. Eu vejo, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Mas na beira da praia, claro que Deus é bom. E aí Tiago vai dizer o seguinte, verso 3, vamos lá. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Opa! Tiago vai nos ensinar que isso que vivemos tem uma razão pedagógica. Há uma pedagogia nisso. Quem é o pedagogo? O pedagogo era o escravo que pegava... Pedagogo era o escravo que pegava a criança na casa do seu senhor e levava ele na mão até a escola. Então o escravo que chegava na casa do seu senhor, pegava a criança na mão e levava até a porta da escola. Você conhece o Parque da Cidade em São José dos Campos? Parque do Carrapato? Não conhece? O Parque da Cidade de São José dos Campos tem um caminho com coqueiros, já reparou? E dentro do Parque da Cidade tinha uma empresa, uma tecelagem, lembra disso? Tá? E o dono daquilo ali, ele construiu casas, escola, tudo ali dentro. Então, o dono daquilo ali, eu não lembro o nome dele, ele percebeu que ele precisava liberar homens e mulheres para levar as crianças até a escola. E isso perdia muito tempo na empresa. O que ele fez? Ele plantou aqueles pés de coqueiro. E as crianças saíam da sua casa e iam até a escola seguindo o pé de coqueiro. Repare que tem um caminho.
E o caminho dos pés de coqueiro no parque da cidade, ele liga a fábrica da tecelagem até as casas. Então as crianças, elas seguiam o pé de coqueiro e elas iam para a escola sozinhas, simplesmente seguindo o pé de coqueiro. De alguma maneira, aqueles pés de coqueiro, eles substituíam os pedagogos, os escravos que levavam as crianças até a escola. Aqui, Tiago vai dizer que as provações, quando a nossa predisposição é de servo, é positiva diante das lutas, nós olhamos para a luta e nós falamos, Senhor, está aqui na minha frente, eu não sei o que fazer, mas eu não quero amargurar o meu coração, então encha o meu coração de alegria para que eu possa passar por isso. Qual é o resultado disso na minha e na sua vida? Tiago diz no verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Porque Paulo vai dizer no texto da ceia em 1 Coríntios, que é necessário que haja problemas entre vocês. Porque esse problema vai separar quem é discípulo e quem não é. E aqui Tiago vai dizer, olha, tem de motivo de alegria, sabe por quê? Porque isso vai produzir na sua fé algo que de alguma outra maneira não ia produzir. E a palavra que ele usa é perseverança. E essa é uma palavra esquecida dos nossos dias. Por quê? Porque nós queremos que as coisas sejam rápidas, não nos custem nada, e que a gente perca o mínimo de tempo possível. Eu sou cliente há mais de 15 anos de um banco do governo. Então, eu me dou o luxo de chegar no banco assim, uma vez por semana, está fora do ar o sistema. Aí quando o sistema está no ar, eu falo, nossa! E aí, o caixa eletrônico assim, desse tipo de instituição, ele é bem bacana assim, ele adora a frase, estamos em manutenção. E eu fico imaginando se um dia eu for sacar dinheiro e sair no visor do caixa a palavra, assim, pense antes de sacar esse dinheiro, você realmente precisa dele? Eu acho que a gente vai esmurrar o caixa, né? A gente quer botar o cartão e sair de preferência, a gente não quer nem digitar a senha, simplesmente colocar o dedo e sai rápido. Porque a nossa geração, ela é avessa a processo. A nossa geração não gosta de processo. Acredite você ou não, fora eu, quem aqui tem menos de 25 anos? Olha só. Não, você não precisa ter vergonha, você pode levantar, é bom essa idade, é muito boa. O Schopenhauer diz que a juventude é a melhor fase da vida, pena que ela é dada aos jovens. Frase do Schopenhauer. Ela é a melhor fase da vida, pena que ela foi dada aos jovens, que não sabem usá-la. Você que tem menos de 25 anos, durma com esse barulho. Se o teu pai não fosse no banco e tirasse dinheiro na cesta, vocês iam passar o final de semana inteiro sem ter dinheiro para comprar nada. Já tem estatística no Brasil que mostra que nós temos mais celular do que usuário. Agora, você que tem menos de 25, preste atenção. Houve uma época que a gente viajava. Vou afunilar isso um pouquinho melhor. Tudo bem, Luiz Paulo? Houve uma época que o Luiz Paulo pegava as crianças dele, botava na Vemaguete, e aí ia lá para sul de Minas. Eu esqueço o nome da cidade. Passa Quatro. E aí quando ele chegava lá, ele ligava para um vizinho que era rico, porque houve uma época que
o preço de um telefone era o preço de um terreno ou de uma casa. Ele ligava, e durma com esse barulho, acredite se quiser. Ele ligava, dava recado, e a vizinha ia na casa dele e dava o recado. Hoje na sua casa tem Facebook, WhatsApp, cada um tem 2 telefones, dá o recado e ninguém passa o recado. Você que tem menos de 25 anos, já existia uma profissão no Brasil que chamava telefonista. E ganhava bem. Nós somos avesso a processo, a tecnologia, trouxe atalhos, graças a Deus por isso, amém? Graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Mas isso gerou em nós, sabe o quê? A falta de perseverança, preste atenção, a falta de perseverança, nós não perseveramos em absolutamente nada. A Fiesp e a Junta de Comércio diz que quando você monta um negócio, dentro daqueles parâmetros que estão lá, estabelecidos por eles, antes de 3 anos você não consegue ver resultado nenhum. Antes de 3 anos. Quando eu assumi o ministério, eu fui conversar com um pastor, e esse pastor já estava há 22 anos numa igreja, e ele disse assim para mim, menino, naquela época ele me chamava de menino, tinha cara de menino. Ele disse assim, queridão, antes de 10 anos você não vai ver resultado nenhum. Quê? Antes de 10 anos você não vai ver resultado nenhum. Nós somos avesso a processo. E a Bíblia está dizendo aqui que o que causa perseverança em nós são as provações. E quando a nossa mentalidade é de servo de Cristo Jesus, a aprovação existe na minha e na sua vida para gerar, sabe o quê? Perseverança. Lembra de Caleb, da tribo de Jefoné? Um dia ele e o nosso querido Josué estavam numa esquina de Cades Barneia. E eles viram a promessa do Senhor com seus olhos, voltaram, e quando foram narrar a promessa do Senhor, a liderança de Israel, eles foram calados. E aí a ira do Senhor se acende sobre aquele povo, e Deus não permite que da classe Cordeirinho de Jesus para cima entre na terra prometida. E Deus é punido, e aquele povo é punido por Deus por incredulidade, por falta de perseverança. E depois, 40 anos depois, Caleb sobe o monte de Escol com E. E Caleb guerreia a guerra com 85 anos, que era para ele guerrear com 45 anos atrás. E quando ele sobe o vale de Escol, quando ele sobe aquele vale, ele estava embaixo. Quando ele sobe aquele vale, quando ele vai guerrear aquela guerra, a Bíblia diz que a juventude do crescer estava atrás. E ele do grupo Aliança estava na frente. Os velhos estavam na frente e os novos estavam atrás. E a Bíblia diz que Caleb sobe com gana. E Caleb com 85 anos guerreia a guerra que era para guerrear com 40. E a Bíblia diz em Números, e em Josué, a Bíblia diz por 14 vezes, que o que fez Caleb conquistar a terra prometida e a porção abençoada que Deus deu à tribo de Caleb, que foi uma porção vantajosa, extremamente estratégica, e por 14 vezes o texto sagrado diz que Caleb conquistou aquilo, porque ele perseverou. Ele foi perseverante. Está vendo esses irmãos que estão aí do seu lado, que têm trocentos anos de casamento? Eles estão casados não porque eles são extremamente sábios, desculpa, tá bom?
eles são casados não porque eles são extremamente sagazes. Eles são casados, sabe por quê? Por tanto tempo, porque eles decidiram, sabe o quê? Perseverar. Mais ou menos como aquele irmão que o pastor virou para ele em 50 anos de casamento, virou para a esposa dele e falou: minha irmã, que bênção, 50 anos de casamento, a irmã nunca pensou em divórcio? E a irmã diz: não, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Eu nunca pensei em divórcio, mas em homicídio eu já pensei algumas vezes. Presta atenção. Coisas que nós alcançamos um determinado período da vida, materiais, ou emocionais, ou intelectuais, elas são frutos de pessoas que perseveraram, amém? Walt Disney, ele foi mandado embora de 3 empregos. Isso não é justificativa para você que está pendurado, tá? Vou acabar de falar. Em 2 dos 3 empregos que ele perdeu o emprego, sabe qual era o relatório de quem mandou ele embora? Falta de criatividade. Michael Jordan foi recusado em 4 universidades. Semana passada, um jogador da NBA ultrapassou o número de pontos dele. Mas até então ele é o Pelé do basquete. Sabe por quê? Porque ele perseverou. Meu tempo acabou. Tende motivo de grande alegria. Porque quando você tem motivo de grande alegria, isso vai gerar na sua fé perseverança. E aí você vai olhar para trás e você vai ver que bênção foi continuar confiando nas promessas do Senhor. Que bênção foi não duvidar do caráter de Deus. Que bênção foi não duvidar da providência de Deus. Deus doeu, está doendo, está difícil. Mas não permito, ó Deus, que o meu coração amargue. Me dê alegria que vem do trono de graça do Senhor, para que eu possa entender motivo de grande alegria ao passar por diversas provações. Porque quando isso não produz perseverança no meu e no seu coração, nós vamos estudar daqui a alguns domingos, isso vai nos levar à tentação. E a tentação, uma vez consumado, o pecado, uma vez consumado, gera a morte, a consequência. Mas olha o contraste. Quando eu lido corretamente, isso produz perseverança. Quando eu não lido corretamente, isso produz a morte em minha vida. Então a nossa oração nessa noite é o seguinte: Senhor, obrigado pelas provas. Agora, Senhor, por mim só eu não consigo lidar com isso. Me ajude a lidar para que isso possa gerar na minha fé perseverança. Amém, queridos? Amém?